Pai, gente, que o Senhor seja com todos vocês nessa noite. Que tenha misericórdia de vocês como teve de mim. Aleluia. Vamos ficar de pé? Eu queria que você lesse a Bíblia de pé comigo. Lucas 15. O último versículo. Achou aí? Lucas 15, 32. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijar-nos, porque ele estava morto e reviveu, e estava sem esperança e foi salvo. Pode sentar, querido. Já oramos. A gente não ora pela palavra para ser abençoada, porque a palavra já é abençoada, né? O capítulo de Lucas, ele é dividido em 3 sessões. Na verdade, não é dividido, são 3 partes de um todo. Então, são 3 pequenas parábolas que são uma só, na verdade. É um ensinamento só, dividido em 3 partes. Não é isso? Exaltado, Rei, exaltado no céu. O assunto principal de Lucas 15 é a perda. As 3 parábolas contam acerca de uma perda. As 3 parábolas têm um fundamento só. E o fundamento das 3 parábolas é a misericórdia de Deus. Esse capítulo expressa a misericórdia de Deus. Vira para o seu irmão aí. Ninguém gosta de virar para o irmão, né? Mas vou falar igual o Leandro, eu vou fazer para te provocar. Fala para ele assim, misericórdia, irmão. Por favor, uma definição de misericórdia aí. Misericórdia, fala comigo, irmão. Alguém sabe dizer o que é misericórdia? Como é que é, irmã? Não, misericórdia. É legal que cada um fala uma coisa, mas ninguém fala alto para todo mundo entender. Você falou o quê? Ter dó. Isso é para instrumento musical, mulher. Hã? Piedade. Piedade. O que foi? Compaixão. Empatia. Colocar-se no lugar do outro. Essa palavra, a origem dela, tem 2 origens, né? Tem a origem mais antiga, que é o latim, e depois ela foi adaptada para o grego bíblico. No latim, são 2 palavras que formam uma. Miséria, cordis. Ou seja, são os males do coração. Ela é bem traduzida assim. Coração que se inclina sobre a miséria. E no caso, como é de Deus, a miséria humana. Isso é misericórdia. Ou um coração que se compadece. No grego, ela tem 2 palavras também. Eleos, que é compaixão, que está em Lucas. Tirar o óculos, eu não estou enxergando a Bíblia, gente. Lucas 10 e Hebreus 14. E oiktimos, que é empatia profunda, sentir junto com o sofrimento do outro. Esse texto eu queria ler com vocês, que está em Colossenses 3,12. Abra a sua Bíblia aí. Não sei quem está lá, mas ele vai projetar para nós ali. Colossenses 3,12. Achou, irmão?
Eu anotei errado ou você anotou errado? Segue aí, deixa eu ver se a segunda parte desse texto está certa. Isso. Então volta de novo o começo. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essa palavra compaixão aí, ela é a palavra usada como misericórdia no grego. Então misericórdia é compaixão, é colocar-se no lugar do outro. É o jeito que Deus encontrou de se comunicar conosco, virando gente, se tornando um de nós, para saber como nos sentimos. Para saber não, porque Deus já sabia, né? Mas para cumprir a justiça de Deus e em nosso lugar morrer a morte que não podíamos, porque estávamos condenados. Então Lucas 15 vai contar a história, a parábola de 3 perdas, como eu falei. Deixa aberto na sua Bíblia aí, nós vamos caminhar um pouco aqui, né, nesse texto. Então, é a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Aqui numa visão geral desse texto, ele expressa a bondade e a misericórdia de Deus com a humanidade e conosco no dia a dia. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, 22 e 23, fala assim: as misericórdias, olha, apesar dos sibilos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Então, misericórdia é a compaixão de um Deus que sabe que nós não teríamos como resolver nossa situação com Ele. Então, Ele veio e se colocou em nosso lugar. E essas 3 parábolas, elas ilustram de forma precisa essa misericórdia, manifestada em graça na pessoa bendita de Jesus. Jesus diz em Filipenses, no capítulo 2, que ele mesmo sendo Deus, ele não teve o fato de ser igual a Deus, algo que ele se apegasse, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana, e na forma humana foi obediente como um servo, e ele se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele se colocou em nosso lugar, para o resgate ser perfeito. A justiça divina dizia o seguinte, que toda alma que pecar, essa morrerá. E aí Deus criou o homem, e nós conhecemos a história do homem, né? O Adão foi lá e pecou. E porque ele pecou, diz Romanos 11, que o pecado passou a toda a humanidade. Romanos 5 também. Então todos pecaram, como diz Romanos 6, 23, 3, 23. Todos pecaram, estamos separados de Deus. E agora, o que fazer? Não há o que fazer, estamos condenados. O nosso merecimento é a condenação. A não ser que alguém cumprisse a justiça de Deus. Qual era a justiça de Deus? Que alguém teria que morrer para pagar por esse fato. Alguém que fosse justo, alguém que fosse perfeito. E quem havia na terra justo e perfeito? Ninguém. Nenhum sequer. E Deus mesmo assume esse lugar e vem aqui em forma humana e paga um preço que não era para ele pagar. E assume uma culpa que não era para ele assumir. Isso é misericórdia. Então, quando a gente exerce misericórdia, é isso que a gente faz. A gente assume o lugar do outro. É muito parecido com a intercessão. É quando você se coloca entre alguém e Deus. Por misericórdia, você clama, você intercede. Nesse texto aqui, o que a gente observa é que a bondade e a misericórdia de Deus expressa que envolve 6 aspectos: valorização, perda, busca ou esforço,
reencontro, restauração e celebração. Vou repetir aqui para você guardar, tá? Valorização, perda, busca ou esforço, reencontro, restauração e celebração. Então, como eu falei, as parábolas falam de perda. Primeiro, algo que se perdeu fora de casa, perto de casa. A parábola da ovelha perdida diz que elas se perderam nos arredores ali. A dracma foi perdida dentro de casa. E o filho foi perdido longe de casa. Mas os três expressam perda. Algo que foi perdido, que precisava ser encontrado, e para isso ser encontrado, necessário era esforço. E não era um esforço próprio mais. Sabe aquela situação que a gente tem, que a gente às vezes vive, que você perde o ânimo, a Amadas Cury vem aí, né? Perde a fé, você perde a crença nas pessoas, você perde a expectativa, a perspectiva de futuro. Como é que a gente restaura isso? Aí é necessário esforço e trabalho. A nossa alma ela é suscetível a esse tipo de acometimento, de doenças, eu posso dizer. De doenças que vêm de fora para dentro. Marcas que são colocadas dentro de nós, que a psicologia chama de traumas. Mas marcas que são colocadas dentro de nós, que se tornam verdadeiras perdas. E nós não sabemos lidar com isso sozinhos. E em muitos casos é preciso clamar por socorro e pedir ajuda. Não vamos dar uma palestra coach aqui para você procurar. Não vou trazer código nenhum para você, tá, irmão? É só tentar entender a palavra de Deus aqui do jeito que ela é. Então, a ovelha se perde, como eu falei, nos arredores da casa ali, perto do aprisco. Foi passear, foi dar uma volta, separada das outras, foi andar sozinha, perdeu o caminho de casa e não sabia mais voltar. Precisava alguém resgatar. A moeda perdida, que não tem, é um objeto inanimado, por descuido da sua dona, ou por alguma circunstância, caiu. Eram 10 moedas, caiu e se perdeu. E agora, o valor que era necessário para a subsistência daquela casa já não existia, já não era completo. E o filho pródigo, o filho perdido, o filho que se perde por decisão própria. Ele vai para longe, se perde longe. Então, eu queria falar primeiro dessa ovelha aqui. Nós somos ovelhas do pastor. Nós somos ovelhas do pastor Jesus. Todos nós somos ovelhas. A Bíblia diz assim no Salmo 100: foi Ele e não nós quem nos fez rebanho, povo seu e rebanho do seu pastoreio. Somos, portanto, ovelhas que têm um dono. E ovelha, irmãos, a ovelha é um animal que tem uma dificuldade de entendimento, digamos assim. Ela tem um problema ela enxerga muito pouco, um espaço muito curto. E ela se distrai com muita facilidade. É um animal que só anda em bando, e quando anda sozinha, geralmente se perde. Parece um pouco conosco, né? Nós que somos cristãos, que somos da família de Deus, nós somos parte de um corpo. E quando queremos andar sozinho, um membro não anda sozinho, não vive sozinho, não produz sozinho. Não é bom que ande só. E essa ovelha perdida aqui, provavelmente era uma desse tipo de ovelha rebelde, que andava por aí e
para ser encontrada e trazida de volta, haviam dois meios. O pastor tinha dois instrumentos, quais sejam uma vara e um cajado. O cajado tem aquela pontinha parecendo um ponto de interrogação, e tem um motivo, aquela varinha, sei lá de que é feito aquilo, parece um ganchinho, né, um anzol. Aquilo é para puxar, e muitas vezes para quebrar a perna da ovelha e trazer. Eu fico pensando quantas vezes é preciso que o Senhor Jesus vá nos resgatar nos lugares onde não devíamos estar. Quantas vezes é necessário que Ele vá nos trazer de volta de lugares que não eram para nós chegarmos nem lá. E aí, às vezes, Ele tem que bater com força na perna e trazer. Isso é tudo de forma alegórica, tá, irmão? Jesus nunca vai vir do céu e quebrar sua perna. Pode ser que aconteça literalmente, né? Não sei. Eu creio que não. Mas no caso da ovelha, para ela ser colocada nos ombros, ela tinha que ter a sua patinha quebrada. E o que conta essa história aqui, que o pastor foi lá buscar essa ovelha longe e trouxe ela nos ombros. Ele resgatou, ele se esforçou para isso. E é isso que Jesus faz. Toda vez que nós nos perdemos, Ele vai ao nosso encontro. Olha só como a misericórdia de Deus funciona. Não é algo que merecemos. Não é algo que merecemos. É graça. É um favor imerecido. Toda vez que nos perdemos, o Senhor vai à nossa procura. E não tenha isso como incentivo para se perder, irmão. Porque pode ser que numa dessas fugidas aí, o lobo venha e não dê tempo de voltar. Esse capítulo de Lucas, ele não é um capítulo para a gente ler e sair alegre, feliz, uhul, oh glória. Não. É para a gente olhar para a nossa própria vida e saber onde é que nós estamos andando como ovelhas do Senhor. Tem lugar que não é para você andar, irmão. Tem lugar que não é para você ir. Se você tem um dono que é o seu pastor, que é o seu Senhor, tem muito lugar que não é para a gente ir. Enfim. Então ela estava perdida fora do aprisco, fora do convívio com as outras ovelhas. Não comia mais com as ovelhas, não bebia mais com as ovelhas, não ceava mais com as ovelhas, não fazia mais parte dos PGs com as ovelhas, não era discipulado por outras ovelhas mais velhas. Talvez essa vida marginal que muitos escolhem viver, seja fruto da falta do conhecimento do pastor. Em João 10, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas não seguirão a outro, porque elas me conhecem. Esse é o grande segredo, para não se perder, ouvir sempre a voz do pastor. E o pastor de ovelhas, irmãos, ele tem uma característica especial. Ele não grita. Vocês já viram pessoas que cuidam de gado? Josiel é meio dessa área aí, da roça, né? Ele já deve ter visto muito pastor de gado, gritando com o gado, fustigando com vara. A ovelha não, ela é conduzida pela voz do pastor. Ou é conduzida por cães pastores que são preparados para isso. Grande maioria delas, se o pastor estiver longe e chamar, elas vão para onde o pastor está. E essa analogia é perfeita para nós. Aonde você ouvir a voz do Senhor, é lá que você tem que estar. E aonde você não ouvir a voz do Senhor, é de lá que você tem que correr. Isso só não acontece quando a gente perde a sensibilidade, a percepção da voz
daquele que nos conduz, que é o pastor. Então, a ovelha se perde nos arredores de casa, a dracma se perde dentro de casa. E aqui eu acho que é uma tragédia um pouco maior. Nós estamos vivendo tempo de apostasia. O pastor conversou conosco aqui na terça-feira passada, trazendo a distinção, né? De pecado, de iniquidade, de apostasia, os níveis que o homem desce, que o ser humano cristão desce. Tentação, pecado, iniquidade e apostasia. E nós vivemos tempo de apostasia, irmão. É quando o abandono da fé se torna comum. As pessoas abandonam a fé. Não é só abandonar a igreja. Não é só deixar de congregar. O Brasil, segundo a estatística do IBGE de 2021, tem 45 milhões de evangélicos. E 25 milhões desses nominais evangélicos são desigrejados. Ou seja, gente que tem certeza que não precisa congregar para ser igreja. Isso é uma falácia, é um sofisma, né? Porque eu não sou igreja, e você sozinho também não é. Mas juntos somos igreja. Igreja é plural, não é singular. Nós somos igreja, mas você não é. Então você precisa do corpo. Imagina meu dedo solto do meu corpo querendo ter vida. É uma anomalia, nem existe isso, né? Talvez na inteligência artificial só. Nem é inteligência aquilo. Sei lá como é que chama esse negócio. Eu chamei o chat GPT, fiz umas perguntas para ele, não soube me responder nenhuma. Aí por fim eu falei assim, você nem é inteligente, né? Aí ele pediu desculpa no final, falou assim, desculpa por não poder atender seu pedido. Falei para vocês, ele não sei se era o Fabrício que estava junto, alguém estava junto comigo, e eu fui fazendo perguntas, pedi assim, cria uma arte assim, desse jeito. Aí ele tentou, fez muito feio. Eu escrevi embaixo, eu faria melhor, desculpe, vou mudar aqui. Foi mudando, até que chegou num ponto que eu falei assim, você é chamado de inteligência, mas nem inteligente você é. E ele pediu desculpa. Talvez com inteligência artificial você crie um dedo ou um crente que viva fora do corpo, mas na real, irmão, você precisa da igreja. Igreja é a ideia de Jesus. Ele disse assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja pertence ao Senhor. E se você é cristão, você precisa pertencer a esse corpo. Se você nos visita, está desligado da igreja, procure hoje resolver isso. Porque a semelhança dessa moeda aqui, essa moeda foi perdida dentro de casa. E dentro de casa, da casa do Senhor, muitas pessoas estão sentadas nos bancos das igrejas, perdidas, sem rumo, sem perspectiva nenhuma. E o pior, muitos já têm perdido a esperança. Alguns porque confiavam nos seus líderes que transgrediram, que confiavam na instituição que é falha. Eu não estou falando de organização, irmão. Estou falando de organismo. A igreja é um organismo vivo. É o corpo de Cristo. Imagina, se Ele é o cabeça e nós o corpo, como poderia alguém viver fora do corpo e dizer, eu sou igreja? Impossível. Tem muita gente caindo nessa conversa. E está lá fora, pessoas que acompanham a igreja de forma online, que não têm comunhão uns com os outros. A dracma fala de valor, né? De alguma coisa que possui valor próprio. Eu fiz uma anotação aqui antes de tudo.
Todas essas três coisas aqui têm valor intrínseco. O que é valor intrínseco? É um valor próprio, que distingue, que dá significado. Você, ser humano, tem um valor intrínseco. Você não precisa fazer nada para ser precioso. Você é. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, morreu em seu lugar. Você pode dizer assim: eu sou a causa de Jesus ter vindo na terra. Você já pensou isso? Júlio, você é o motivo pelo qual Jesus veio morrer na terra. Se não existisse ninguém mais na terra, e só você seria o motivo pelo qual ele veio e morreu. Dado é o seu valor. Mas o nosso inimigo, ele é sagaz e ele consegue entrar na nossa mente e fazer a gente entender que nós não temos valor, porque um pai rejeitou, porque a mãe rejeitou, porque marido rejeitou, porque professor rejeitou, porque alguém disse alguma coisa a seu respeito, falou do seu olho, da sua cabeça, do seu nariz. E a gente fica tão bolado com essas coisas que não se aceita como é, e não entende que você é peculiar e é extraordinário. Abra o Salmo 139, eu queria ler a história da sua criação. Salmo 139, olha que coisa linda. Eu entendo, irmãos, procedimentos estéticos. Falei que entendo. E é só. 139. Tem coisa que não entra na minha cabeça. Eu acho que eu preciso. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Isso aqui é sobre nós, tá? Sobre você. E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discerne minha caminhada e a minha pousada. Estás a par de todos os meus intentos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia eu correr e escapar da tua presença? Se eu escalar os céus, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz, a tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos me haverão de envolver, e a luz do meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Calma, que ainda não acabou não. Tu formastes o meu íntimo, o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado. Pois tu és tremendo e maravilhoso, sim, a minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Está falando do útero da sua mãe. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram escritos, registrados, todos os meus dias, contados e predeterminados, antes mesmo que um só deles existisse. Como é que a gente pode olhar para nós mesmos e dizer assim: eu não aceito isso, eu não gosto disso, disseram isso de mim, eu não tenho valor?
Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam como os grãos da areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Quem me dera exterminasse o ímpio, ó Deus, então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Vamos pular isso aqui, porque está falando do inimigo. Deixa o inimigo para lá. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento mau e guia-me pelo caminho da vida eterna. Amém. É você. Muita gente tem se perdido dentro de casa, porque não se submete aos processos da casa. Quero falar para você que chegou aqui há pouco tempo, essa igreja anda em discipulado individual. E quando você anda sozinho, eu ia falar para você levantar a mão direita, mas não vou falar não. É muito provável que em pouco tempo, você vai pedir ajuda a alguém, ou você não estará mais aqui. Você vai procurar outro lugar para congregar. Eu quero te animar, irmão, a pertencer. Nós somos, esse banner ali é nossa história de verdade, é nosso DNA. Nós não somos uma igreja perfeita, pelo contrário, nós estamos aqui, você também está. Esse já é o motivo de não sermos perfeitos. Mas nós buscamos andar na verdade e em verdade. Então temos discipulado em grupo, temos discipulado individual. Todos os dias tem oração aqui, tem oração na viração do dia, tem a oração de manhã. Do 1º ao 7º dia de todo mês nós fazemos um tempo de oração, relógio de oração. Hoje passamos o dia aqui em oração. E aí às vezes é difícil mesmo se manter. Você vai acabar se perdendo dentro de casa se você não se incluir, não fazer parte disso. É para nós, irmãos, isso tudo é para nós. A comunhão cura, o relacionamento é um projeto de Deus para curar a sua alma. Olha, eu fui criado sem pai, mãe analfabeta, vó analfabeta, pobre de maré, maré, maré. Aquela música foi feita para minha família, sabe aquela? Eu sou pobre, pobre. Mas quando eu entendi que Deus era meu pai e esteve na minha história o tempo todo, mudou minha visão de pai. O meu pai é Deus. O meu valor vem disso. O nosso valor vem disso. Não vem da herança que você possui, como o pastor Josué disse aqui, que tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro. Você é filho de Deus. Quando você chegar em casa, olhe bem nos seus olhos e repita isso: eu sou filho. E a gente se perde com os próprios pés. Então, deixa eu voltar aqui. Essas três coisas têm valor intrínseco. A dracma, o dinheiro ali, tinha um valor próprio. Não sei quanto valia aquela dracma ali. Pode pesquisar isso se você quiser na internet. Aqui agora não, pesquisa em casa. Mas tinha um valor intrínseco que aquela moeda valia. A ovelha tinha o seu valor próprio também. Assim como o filho. O valor da ovelha era o valor da convivência, do cuidado, da proteção, do pertencimento e da completude. Quantas ovelhas eram? Eram 100 ovelhas. Eram 100. Quantas se perderam? E o que o pastor fez? Ele deixou as 99 ovelhas que não estavam perdidas em segurança, porque ele não amava mais a perdida do que os outros não, tá, irmão? Isso é conversa fiada. Ele deixou elas em segurança no aprisco. E eu vou te falar uma coisa: o aprisco é o lugar seguro. A gente só sai do aprisco para buscar a ovelha perdida
mas as outras ficam no aprisco. O valor era tão evidente para o pastor, que ele deixou as 99 lá e foi em busca daquela única. Mas agora o rebanho não era o mesmo, porque eram 100, agora falta uma. Lhe faltava uma. E ele foi lá buscar. Então o valor da dracma é o valor da subsistência, do sustento, da provisão, da perspectiva de futuro. É o valor da manutenção da vida, do complemento e da completude, porque eram 10. E uma se perdeu. Então, se valesse cada uma R$10, não é mais R$100, é 90. Já não tenho dinheiro para alguma coisa no mês. Vai fazer falta, então precisa ser procurado. E o filho, o valor intrínseco dele é do laço familiar, do legado, da continuidade, da extensão da vida, é do pertencimento e também da completude, porque eram 2. Ou, do ponto de vista dos membros da família, eram 3, e agora já não são mais. Essa história de que você não tem valor é do diabo. A sua falta faz falta, irmão. Tem gente que senta nos mesmos lugares aqui, quando vem para o culto. Quando você não está aqui, a gente olha, parece que tem um buraco. Eu só oro nessa cadeira aí que você está. Aline. Não, nessa daí. Para mim, eu acho que nenhum lugar aqui serve para orar, só esse. Quando o seu lugar está vazio, não é só nós que sentimos falta. O corpo está incompleto. Sabe, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Tão importante para Deus, tão importante para nós. A sua vida importa muito para o reino de Deus, irmão. Eu queria te trazer essa boa notícia. Você é muito importante. Se acontecer de você se perder, alguém vai atrás. Só que as pessoas, diferente do caso do bom pastor aqui, têm algumas limitações, né? Elas não são tão perseverantes quanto Deus é. Vai chegar uma hora que a busca para. Vai dar por perdido mesmo. Ixi, não teve jeito. A floresta era muito densa, a gente não vai encontrar nunca mais. Então não se perca do rebanho. Não se perca dentro de casa. E não fuja para longe de casa. Porque foi o que esse menino fez. Vamos contar a história dele rapidinho aqui. Então um homem tinha 2 filhos. Eu ia perguntar, quantos filhos? Eu já falei, né? 2 filhos. E esse menino, ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão que ele tomou? Ele matou o pai em vida e falou assim, eu quero é curtir a vida. Eu preciso experimentar o que tem lá fora. Já ouviu isso? O canto da sereia? Da serpente? Você não sabe de nada, crente. Você tem que experimentar o que tem lá fora. Nasceu no berço evangélico. Coitado. É verdade, Satanás. É o canto da sereia. O que seus colegas vão dizer se você não experimentar também? Então esse menino fez isso. Ele falou assim, pai, eu quero a minha herança. Quando é que você recebe uma herança, Josiel? Quando seu pai morre. Então ele matou o pai em vida e falou, eu quero que você me dê o meu direito da minha herança. Se vira, faz um testamento, me dá a minha parte. Depois de algum tempo, olha lá o que está dizendo em Lucas 15. Depois de alguns dias ele partiu. Lucas no capítulo 15, versículo 13. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partindo,
para uma terra distante. Isso fala de nós, quando queremos ser senhores de nós mesmos. Então, hoje nós vivemos um tempo de liberdade assim, frouxa, de frouxidão. Os padrões baixaram muito e os limites quase não existem mais. Haja vista na criação de filhos e no comportamento na relação de autoridade e de pessoas subordinadas, os limites estão quase a zero. Rafael é professor, e tem muitos professores aqui na igreja que sabem que há uma grande dificuldade de tratar alunos com disciplina. Que palavra feia, disciplina, né? Hoje, disciplina é matéria de escola. Deixou de ser regras de comportamento. Virou matéria de escola. Então, nesses tempos de liberdade frouxa, de frouxidão, muita coisa é dita que você pode fazer. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Só existe segurança na casa do Pai. Só existe segurança debaixo da tutela do seu Pai. O mundo é mau e perverso. E a hora que você pisar lá, ele te arrebenta. Você que está aqui dizendo assim, a minha vida está uma mesmice, não sei o que eu faço. Irmão, sabe qual é a coisa mais preciosa da vida cristã? Rotina. As coisas ordinárias. As coisas comuns são as mais preciosas. Ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, frequentar os cultos, participar dos discipulados. Essas são as coisas mais preciosas. A gente acha que é a conferência. A conferência vai ser top, irmão. Mas ela é só um despertamento. Retiro de homens foi maravilhoso, foi sensacional. Mas não mudou a vida de ninguém. A não ser que de lá para cá você decidiu orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, conhecer a Deus todo dia, andar com Ele, ouvir a voz, treinar o ouvido. Sabe treinar o ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo? É Deus, não é Deus. Sabe por que Eva ouviu a serpente? Porque começou a dar muito papo para ela. Dá papo para a serpente para você ver onde é que você vai parar. Você vai parar com a maçã na mão, irmão. É maçã? Não, mas primeiro é na mão. Como é que você come a maçã na boca sem botar na mão? Na mão. Então esse menino, ele partiu para uma terra distante. Não se afaste. Eu vou repetir, irmão, não se afaste da casa do Pai. Olha, Deus não habita nesse lugar aqui não. Falei bobagem? Então eu vou repetir. Deus não habita nesse lugar. E agora, falei bobagem? Deus habita nesse lugar. Nós somos casa espiritual. Isso aqui é uma construção. Aqui podia ser qualquer coisa, irmão. Podia ser uma fábrica, podia ser um tuts-tuts, podia ser qualquer coisa. Mas é um lugar onde se reúne a igreja do Senhor. Amém? Então vir aqui não faz você mais crente ou não. Mas andar com os crentes faz você mais crente. Andar com a casa, participar das coisas, faz você ter a cara de quem é da casa. Quais são os 4 pilares dessa igreja? Nem sabia que tem pilar, né, irmão? Pois é. Nós falamos 5 palavras que são ditas com C no final do culto. Quais são as palavras? Essa vocês sabem que é repetida o tempo todo.
Missões, adoração, discipulado e ensino. Ande nesse caminho. É o caminho proposto. Não sei se foi isso que te atraiu quando você chegou aqui, mas é assim que andamos. É por isso que chegamos a 11 anos. Lutando. Irmão, o evangelho fácil é conversa fiada. É com esforço. Quantas ovelhas já fomos buscar nos montes perdidas por aí? Quantos desgarrados? Quantas dracmas perdidas embaixo da mobília? Quantos pródigos ainda iremos buscar? Então esse menino se afastou por conta própria. É o único aqui das três parábolas que por vontade própria se afastou do convívio saudável da casa do pai. Se perdeu, né? Então, voltando para cá, esse menino perde a presença do pai, ele perde o convívio com o irmão, ele perde a identidade de filho e ele perde a aparência de filho. Porque agora ele vai trabalhar entre os criadores de porcos e ele gastou tudo. Sabe a herança? Não deu nem para a primeira semana de farra. Acabou tudo. Os homens que estavam no retiro ouviram o testemunho do pastor Clodoaldo, né? Então, aquele homem abençoado foi morador de rua, porque viveu como pródigo, gastou tudo, o que tinha, o que não tinha, estourou o cartão. Acabou rapidinho. Os amigos do mundo, eles querem seu dinheiro, querem sua vida, querem seu vigor. Eles não vão te dar nada. E se eles são amigos da onça, se te der com a mão, toma com a concha. É verdade. Amizades verdadeiras você vai fazer no reino de Deus. Olha para o seu lado aí, ó. Seu amigo verdadeiro está aí do seu lado, quem sabe? Seu melhor amigo, companheiro, parceiro de oração, alguém que vai ser capaz de andar 1 milha com você, 2. Se você pedir a capa, precisar da capa, ele te dá a túnica, te dá 2 túnicas, sei lá quantas ele tem. Mas a grande verdade é que a amizade de verdade, a gente só encontra no reino de Deus. Paulo pergunta assim: que comunhão há entre o crente e o descrente? Entre a luz e as trevas? Não há comunhão, não há como mais. Então eu vou me afastar das pessoas que não nasceram de novo. Não, você não vai se afastar. Só estou te dizendo que você não vai conseguir ser amigo do jeito que você quer ser com essas pessoas. Mas eu tenho muita dificuldade de fazer amizade na igreja. Qual dificuldade, irmão? Conta para mim, me chama depois e me fala. Que dificuldade que a gente tem de fazer amizades na igreja do Senhor, onde todos são filhos de Deus, vêm do mesmo Pai, vão para o mesmo céu. Será que lá no céu vai ter o cantinho do presbiteriano, dos da CAP, do assembleiano? Não vai ter nada disso, cara. Não vai ter o cantinho dos gruveiros, dos worshipeiros. Não vai ter nada disso. Seremos um só rebanho, um só pastor. Então o filho se afasta para longe de casa, parte por escolha própria, perde sua identidade, ele esbanja seu dinheiro, ele esbanja o seu tempo e ele esbanja a sua vida. E são coisas que não nos pertencem 100%. Sabe o que o feminismo disse para as mulheres, a mentira que ele pregou, meu corpo, minhas regras? Tipo assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. É um engano. E não é real. Na Bíblia fala assim, porque fostes comprados por bom preço, então já não sois mais de vós mesmos. Agora você tem um possuidor.
É difícil a gente pensar em Deus como alguém que nos possui, né? Mas Ele nos comprou com um valor extraordinário e por direito pertencemos a Ele. Você que entregou sua vida a Jesus e nasceu de novo, você tem um dono, você tem um proprietário. E o mundo espiritual, ele vê em você a marca, o selo dessa propriedade exclusiva. Tem um nome, qual é o nome desse selo? Espírito Santo. Você é a habitação de Deus. Irmão, você é participante da natureza divina. O próprio Deus resolveu habitar em você, com tudo que você é, com todos os seus erros que você apresenta, com os seus defeitos de caráter que ainda não foram corrigidos por causa do Evangelho. Você ainda é habitação, Ele não foi embora. Ele não foi embora. Ele não é desse tipo que, porque você pecou, ele saiu correndo e está aqui fora, você tem que pedir para ele voltar. Não é assim. Nasceu de novo, desnasceu. Nasceu, desnasceu. Que conversa é essa, irmão? Você nasceu de novo em habitação do Espírito Santo? Você é até a eternidade a habitação do Espírito Santo. Ele não vai desistir de você. Você não está bem, está mal, não quer saber de nada, está relaxado. Não tem problema, irmão. Ele continua habitando aí. Precisa só de soprar o vento para a brasa pegar fogo de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A hora que o vento soprar, a brasa vai pegar fogo de novo, irmão. É só frieza espiritual. É porque você está afastado das brasas. Tome uma decisão hoje de mudar a sua postura, de sair desse ostracismo, dessas, não vou falar assim, desse esconderijo aí, dessa toca de Elias aí, essa caverna. Tem luz aqui fora, irmão. Tem luz. E tem muita gente disposta a compartilhar a vida com você. Vou falar de novo, olha para o seu lado. Olha quanta gente bonita que tem aqui nesse lugar. Basta olhar para o lado. Gente disposta a estender a mão, a servir você, a orar junto. Nós somos uma casa de paternidade. Nós entendemos a paternidade saudável e tentamos praticar isso. Então, se você está um pouco à margem, sai desse lugar, irmão. Vem para cá, vem para o meio, vem para a farra. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, olhando aqui o trabalho da mulher, ela tem qual foi o esforço daquela mulher? Ela varreu a casa, parou o que estava fazendo, varreu a casa, tirou os móveis do lugar, iluminou, acendeu uma lamparina. Sabe que acender lamparina não é o mesmo que acender lâmpada, né, Diego? Apaga uma lâmpada dessa daí, por favor. Grande esforço que você fez, né, irmão? Pode acender de novo. Ele não teve trabalho nenhum, cara. Ele apertou um botão. Mas aqui no tempo bíblico, não. Acender lamparina, tinha que pôr óleo, tinha que pegar um fósforo. Não sei se existia fósforo. Como é que acendia naquele tempo lá, Josiel? Com pedra? Não, isso é índio, irmão. Escoteiro. Não era assim, não. O negócio de ficar esfregando varinha não era, não. Bom, existia algum pólvora, eu não sei o que eles usavam. Mas ela teve trabalho. E quando o seu valor se perde, você dá trabalho para aqueles que cuidam de você.
para trazer de volta a sua consciência e o seu próprio valor. Vou falar de novo. Em Hebreus fala assim, olha, orem pelos vossos guias, vossos pastores, para que a vida deles seja tranquila, para que eles não sofram no cuidado que eles têm com vocês. Então, quando a gente se perde, a gente dá trabalho para as pessoas que estão cuidando de nós, para remover coisas, para varrer, para procurar, para iluminar, até achar e trazer de volta, e imprimir o valor de novo. O pastor, ele deixou as 99 lá no aprisco, e foi em busca da que se perdeu, enfrentando noite, não sei onde ele foi, a Bíblia não é clara aqui para nós, mas eu imagino, né? Se o aprisco é um lugar natural, que para comportar 100 ovelhas, não sei que tamanho, sei lá, uma ovelha tem mais ou menos 30 quilos, 30 a 40 quilos, né, uma ovelha adulta, sei lá, um lugar mais ou menos desse tamanho aqui. Então, quando uma se perde e sai daqui, ela vai para os arredores, talvez tenha mato, tenha carrapicho, tenha abismos, tenha lobo, sei lá o que. Davi matou um leão e um urso cuidando de ovelha. Ele aprendeu a tirar pedra cuidando de ovelha. Pastor tem trabalho. Ele deixou lá, se esforçou, parou tudo, se arriscou, mas foi em busca da ovelha. E o pai, o que fez? O pai esperou. Mas ele tinha uma certeza: o meu filho volta. Aliás, lendo o texto com mais clareza, ele até achou que o menino era morto. Ele fala assim, lá no final, esse teu filho estava morto e reviveu. Esse teu irmão, né? Esse teu irmão estava morto e reviveu. Mas ele esperava. Todo dia ele ia lá para a beira da estrada, para ver se aparecia alguma coisa. Até que um dia, ele vê o menino chegando. Ele deixa a sua casa, o seu conforto, o seu sentimento, ele deixa o seu ressentimento e vai ao encontro daquele menino que se perdeu por conta própria. Olha, eu tenho 2 filhas. Eu tenho 2 filhas, eu imagino que se elas fizessem isso comigo, eu ia ficar tão decepcionado. Eu quero herança. Vai, gasta tudo, depois volta com a cara lavada, todo esfarrapado. Esse homem aqui, ele foi de uma dignidade, ele falou, não importa o que você fez. Imagina um pastor voltando com a ovelha, sua rebelde, sua terrível, você é uma ovelha negra. Falou nada, irmão, ele voltou com alegria, com a ovelha nos ombros, recuperei a minha ovelha. Agora o aprisco está completo de novo. Esse é o coração de Deus. A misericórdia de Deus é essa. Ele não vai jogar na sua cara os seus erros. Já tem quem faça isso. E faz muito bem. Ele é criado para isso, né? Foi condenado para isso, aliás. Então o pai não joga na cara do filho. O que ele faz? Ele dá uma roupa nova. Na minha Bíblia, King James fala que ele põe de novo no seu dedo o anel da família. Fala, ô glória. O anel da família. Ele agora pertence de novo. Ele é um Ferreira outra vez. Ele é um Santos Ferreira. Ele é um Castro. Ele é um Oliveira de novo. Ele é um Matias. Sei lá como é seu sobrenome aí. Silva é 100% aqui. E colocou nos seus pés as sandálias de filho. É o que está escrito lá na King James. Porque só vagabundo, peregrino, andava por aquelas paragens descalço. Pôs um anel de novo nos seus dedos, pôs uma roupa nova, uma roupa limpa, e pôs umas sandálias nos pés. E ele fez mais ainda. Ele pegou o bezerro gordo, que estava preparado para fazer um churrasco para a família inteira, e matou e fez um churrasco para o filho. Eu não quero falar do outro menino, não. Não quero falar do irmão mais velho.
Ele foi um chato. Não merece que eu fale dele aqui. Mas às vezes nós nos comportamos como ele. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 15, fala assim: chorai com os que choram. Qual é mais difícil? Eu acho que o nosso pastor está certo. É mais difícil se alegrar com quem se alegra. Porque se alguém está com dificuldades, eu passei muita dificuldade aqui nessa igreja, e a igreja chorou junto comigo. Mas olha, irmão, você se alegrar com a bênção do outro, quando a sua ainda não chegou, é difícil. Irmão, glória a Deus, você ficou rico. Ganhou uma herança, ficou milionário. Você rala para passar no concurso, não dá conta, o cara nem estudou, passa no concurso e vem te contar. E aí? Sorri com ele, irmão, se alegre com ele. Celebre junto a bênção do seu irmão. Se alegre com a alegria do seu irmão. Queria que você ficasse de pé. E eu queria te dizer uma coisa assim, que é garantido. Não há nada que você faça para que o Senhor te ame mais. E não há nada que você faça para que Ele te ame menos. O amor dele por você é imutável. O nome disso é graça. Você não merece. Eu vou repetir isso aqui para você guardar, tá? Eu falo para você não repetir, mas eu repito. Mas eu vou repetir. Não há nada que você faça para que Deus te ame mais. Nem um esforço, nem uma lagriminha, nem uma oração, nem uma musiquinha nova, nada. Ele não vai te amar mais pelo que você faz. Mas Ele também não vai te amar menos por nada que você faça de errado. Uma das características de Deus, irmãos, é que Ele é imutável. Se Ele disse que te ama e é capaz de dar a vida por você, Ele fez isso de fato, Ele pode provar. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que nós éramos ainda pecadores, e Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Vamos dizer o que o menininho disse aqui, que ele falou que está em Jó, mas é João, né? O outro também falou que era Salmos. Hoje só tinha João aqui. Vamos lá, João 3,16. Mas Deus amou. Eu queria que você colocasse isso na primeira pessoa. Em vez de colocar o mundo, você coloca o seu nome. Mas Deus amou, que deu o seu Filho unigênito, para que eu, que creio nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos fazer de novo? Deus me amou de tal maneira. Eu que nele creio. Aleluia. Só os filhos, levante a mão. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por seu amor resgatador, por sua compaixão misericordiosa, porque o Senhor não desiste de nós, Senhor. Porque mesmo quando nos perdemos nos vales da vida, o Senhor vai ao nosso encontro e nos resgata. Porque hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de voltar de novo ao nosso lugar de origem, Senhor. A voltar para os teus caminhos, a voltar para o caminho. Não importa os desvios grandes ou pequenos, o seu amor continua o mesmo. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor traga consolo, conforto,
conforto, ânimo. Faça calar a voz do inimigo, a voz sorrateira de Satanás, mentiroso, condenado ao fogo do inferno. Os filhos de Deus possuirão a glória eterna reservada para aqueles que creem no nome do Senhor. Tome posse dessa verdade, irmão. Celebre o Senhor.